Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Um programa especial preparamos para você e tenho certeza será uma grande bênção para a sua vida e também para a sua família. Mas antes, eu queria só lembrá-los que nós estamos com o Arena no rádio, na internet e, claro, na televisão. Na internet, nós temos o Arena nas principais redes sociais e também temos um blog. Das redes sociais todas, eu destacaria o Facebook pelo seguinte: nós usamos o Facebook para fazer algumas coisas. Uma é colocar vídeos diários. A outra é transmitir sermões por todo o Brasil, por onde eu ando, a gente transmite. E uma outra é porque a gente faz lives durante o ano e traz para você um bate-papo ao vivo, um momento em que a gente conversa sobre a Bíblia e ora junto. Tá certo? Se você segue o Arena no Facebook, ótimo. Só eu peço a você que me ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam seguidoras do Arena. E se você ainda não é seguidor no Facebook, por favor, vai lá e se torne um seguidor do Arena no Facebook. Além disso, eu quero mandar um abraço especial para os meus amigos da Rádio Novo Tempo. Eu sei que a rádio está conosco, cada programa tem sido uma bênção também para a Rádio Novo Tempo. Bem, nosso programa oferece um curso bíblico, que é esse daqui, A Última Esperança, que é um curso bíblico em DVD, é um DVD maravilhoso. Nós gravamos em 5 países e tem sido uma bênção para milhares de pessoas no Brasil e na América do Sul, porque eu gravei em português e também em espanhol. Esse material pode ser seu de graça. É só você entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com, coloca / a Arena do Futuro, aí você entra no nosso blog, clica na imagem do DVD e ali você pode fazer o seu pedido. E nós enviaremos de graça para sua casa. Um abraço a todos os amigos que nos acompanham, que nos recebem através dos evangelismos que a gente faz em todo o Brasil e também fora do Brasil. Obrigado mesmo, Deus abençoe a sua vida e a sua família. E agora eu quero dizer o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o 9º mandamento. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados com a Bíblia nas mãos e com Jesus no coração. E você, está preparado? Está preparada? Com certeza sim, para começar o tema de hoje, o 9º mandamento. Esse é um mandamento impressionante. Aliás, cada mandamento é mais impressionante que o outro. Lembre-se que os 10 mandamentos foram escritos por Deus, com seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra, no Monte Sinai, e Deus entregou os mandamentos, as tábuas, nas mãos de Moisés. Aí Moisés desceu da montanha, o povo estava adorando o bezerro de ouro, ele ficou muito chateado e quebrou as tábuas. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, prepara, lavra 2 tábuas de pedra outra vez e volta aqui na montanha que eu vou escrever pela 2ª vez os 10 mandamentos. É assim que Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Os mandamentos estão divididos em 2 tábuas. Na primeira, 4 mandamentos que falam do nosso amor para com Deus. E na outra tábua, 6 mandamentos que falam do nosso amor para com o próximo. E agora nós queremos analisar com você o mandamento de número 9, o 9º mandamento. E aqui está em Êxodo 20, versículo 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uau! Que mandamento interessante, não é? É um mandamento que nos dá um direcionamento. É um mandamento que nos dá uma orientação para você ter uma vida mais abençoada. Então diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em outras palavras, não minta, né? Não minta, seja verdadeiro. Não diga um falso testemunho contra ninguém. É isso que o mandamento está dizendo, em outras palavras. Mas a pergunta é: será que esse mandamento é só isso? Ou será que tem mais alguma coisa? Com certeza tem mais alguma coisa. Muitas outras coisas. O mandamento diz: não dirás falso testemunho. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos testemunhas. Testemunhas de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para Atos dos Apóstolos,
Atos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, está bem aqui, versículo 8. Veja o que diz esse texto. Atos, aqui está, capítulo 1, muito bem, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, sobre os seus discípulos e sobre nós também, e que nós deveríamos ser suas testemunhas. Claro, se eu sou uma testemunha de Jesus, eu tenho que ser uma testemunha verdadeira e não uma testemunha falsa. Eu não posso dar um falso testemunho sobre o meu Jesus, sobre a sua palavra e sobre os princípios do reino dos céus. A mesma coisa serve com relação ao próximo. Eu também não posso dar um falso testemunho contra o meu próximo. É o que diz o mandamento número 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o que diz aqui. Então, eu não posso ser uma falsa testemunha, nem para com Deus e nem para com o próximo. Em outras palavras, eu devo ser verdadeiro com Deus e verdadeiro com o próximo. E nesse caso, nós precisamos considerar aquilo que está margeando esse mandamento, aquilo que está margeando essa mensagem, para que eu não dê um falso testemunho, nem contra Deus, nem contra o próximo. Eu preciso ser verdadeiro. E para eu ser verdadeiro, eu preciso ter uma referência, e essa referência tem que moldar meu caráter, moldar meu coração, para que eu seja sempre verdadeiro e nunca mentiroso, nunca falso. Tá certo? Qual seria então essa referência? Bom, eu tenho na Bíblia vários textos, vários. Eu anotei vários textos aqui na minha Bíblia. Um deles é Efésios 4:25, que diz assim: fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Não é assim que a sua mãe ensinou você? Não é assim que os nossos pais nos ensinaram? Sempre os pais dizem: fale a verdade, mesmo que a verdade lhe traga consequências aparentemente duras. É melhor falar a verdade do que falar a mentira. E a gente lembra que os pais sempre falaram para os filhos: a mentira tem perna o quê? Tem perna curta. Ou seja, você mente agora e logo depois alguém vai descobrir e vai ficar muito mal para você. Então, Efésios 4:25 diz: fale sempre a verdade. 3 João, versículo 4, diz assim: viva na verdade. Então, atenção, não é suficiente só falar a verdade. É importante que você viva essa verdade. Porque às vezes a pessoa fala uma verdade, mas não vive. Então, há uma contradição entre o que a pessoa diz e o que ela faz. Então, o livro de 3 João, verso 4, fala assim: viva na verdade. Enquanto que Efésios 4:25 diz: fale a verdade. Se você vai para Provérbios 31:9, diz assim: proclame a verdade. Então, são 3 coisas. Primeira, fale a verdade. Segunda, viva a verdade. Terceira, proclame a verdade. Pregue sobre a verdade. Ok? Vamos continuar. Tem mais alguns textos interessantes. Filipenses 4:8. Esse texto, eu não vou apenas citá-lo, mas eu vou ler com você. Filipenses está aqui, bem no Novo Testamento, capítulo 4, verso 8. Olha que texto power, que texto poderoso. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uau! Esse texto está nos dando a receita para não dar um falso testemunho e para não ser uma falsa testemunha. A receita é ter a mente repleta, cheia de coisas positivas e verdadeiras. O texto nos leva e nos desafia a ocupar a mente com a verdade. Cuidado, hein? Ocupar a mente com a verdade. Sabe que existem filmes que a gente assiste sem nenhum problema. Existem outros que são problemas. A maioria dos filmes, das novelas e das séries, a maioria, são
conteúdos falsos, mentirosos. E muitas vezes, sem você perceber, esse tipo de programa vai mexendo com você. E sem que você programe, em algum momento você pode se pegar fazendo exatamente o que você viu no filme. Por uma influência direta daquilo que você viu, ouviu e sentiu. Então, o que é que Filipenses 4:8 está nos dizendo? Assim, ocupe a sua mente com a verdade. Procure nutrir seus pensamentos com as coisas boas, com as coisas verdadeiras, puras, irrepreensíveis. É isso que diz Filipenses 4:8. Mas veja, tem um outro texto que está em João 14:6, que você conhece muito bem, que diz assim: disse Jesus, ou respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse texto mostra que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da verdade, daqui a pouquinho. Mas agora eu queria só deixar bem claro para você que Jesus é a verdade. Então, para você não ser uma falsa testemunha, para você ser uma pessoa verdadeira, você tem que andar com aquele que é a própria verdade. Se você for um seguidor daquele que é a própria verdade, com certeza, seguramente, você será uma pessoa verdadeira. Porque se você anda com Jesus, você vai ser moldado e transformado segundo o caráter de Jesus. Ok? Vamos citar outros textos e buscar uma frase desses outros textos. Por exemplo, Jeremias 14:13-15, fala assim: cuidado, porque existem falsos profetas. Então, o que é um falso profeta? Entre outras coisas, é aquele que aparenta uma coisa, diz uma coisa e vive outra. Então, essa contradição entre o que você diz e o que você vive te torna uma pessoa falsa. O falso profeta é assim, às vezes ele fala uma verdade, só que ele não vive a verdade. Há uma contradição, e o texto de Jeremias chama a nossa atenção para isso. Vamos ver um outro texto que está em Tito, Tito 3:2. Diz assim: seja verdadeiro e gentil. É importante que nós, que nos posicionamos como servos de Deus, como cristãos, é importante, é imprescindível que nós sejamos verdadeiros e sejamos gentis. Agora veja o que diz João 8:44. João 8:44, daqui a pouco a gente vai lá para esse texto, mas logo de antemão quero dizer que João 8:44 fala que o pai da mentira é Satanás. Então você tem aqui dois pais, o pai da verdade e o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás e o pai da verdade é Deus. Se você andar com Deus, será sempre verdadeiro. Se você andar nos passos do inimigo, será sempre mentiroso e falso. Bom, então diante dessa primeira parte desse tema, para tentar entender o 9º mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não minta, não mentirás. Diante disso, nós podemos agora começar a ampliar o entendimento do 9º mandamento. Sabe que às vezes a pessoa tem uma facilidade enorme em mentir. Tem pessoas que são mentirosos profissionais. A pessoa mente tão bem que as pessoas creem como se fosse verdade. E o mentiroso, é interessante que o mentiroso, ele mente uma vez, a consciência acusa. Ele mente outra vez, a consciência continua acusando. E vai mentindo, a consciência vai acusando menos, e a pessoa se torna um mentiroso profissional. E com o tempo, o próprio mentiroso passa a crer que as suas mentiras são verdades. É uma coisa diabólica, é uma coisa terrível. Eu vou ilustrar esse princípio, essa verdade que acabei de falar. Eu ouvi uma história de uma família que se mudou do interior para uma cidade grande. E curiosamente essa família foi morar ao lado da linha do trem. Na primeira noite que dormiram nessa casa, o trem passou na madrugada e todos acordaram. Na segunda noite, o trem passou outra vez e todos acordaram. Na primeira semana, o trem passou toda noite e todas as noites eles acordaram e perderam o sono. Mas na segunda semana, o trem passava, eles ouviam, acordava e voltava a dormir. Na terceira semana, o trem passava, eles ouviam de longe, mas já não acordavam mais. Na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava semanas, o trem passava normalmente e eles nem ouviam mais o barulho do trem. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Diminuiu o volume do trem? Não. Colocaram um filtro? Não. O que aconteceu é muito simples.
eles se acostumaram com o barulho do trem. Eles se acostumaram com o ruído do trem. Não seria esse o seu caso? Será que você já não se acostumou com o pecado? E quando a pessoa se acostuma com o pecado deixa de ser pecado para ela. Ou seja, o impacto já é menor, a consciência já não acusa. A pessoa pratica o pecado e considera algo normal. E às vezes a pessoa tenta até mesmo justificar e explicar o pecado. Ou seja, tentando dizer, isso que eu faço não é tão mal quanto você pensa. Não é tão pecado quanto você pensa. Com o tempo é isso que acontece. Então cuidado, porque o 9º mandamento diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não minta, porque se você mentir, você vai entrar numa areia movediça, vai entrar num buraco, num poço que não tem fim. Daqui a pouco você está até o pescoço e já não consegue sair mais. A gente vê por aí, né? Em alguns depoimentos, em alguns julgamentos que a televisão mostra, ou a internet mostra, você percebe, a pessoa mente, daqui a pouco descobre a mentira dela, ela tem que mentir outra vez, aí descobre segunda vez, ele tem que mentir a terceira vez, e vai mentindo a vida inteira e contrata um advogado para defender suas mentiras. É um absurdo isso. Então, é melhor seguir o princípio do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tá certo? Aí tá claro. Agora, para você andar na verdade, para você seguir a verdade, para você viver uma vida longe desse problema, você precisa lembrar ou aprender ou aqui fazer um estudo mais profundo sobre o que é verdade. E quando eu falo em verdade e eu olho a Bíblia, eu descubro 5 verdades claras e explícitas na Bíblia. A primeira verdade é Deus. Está em Jeremias. Jeremias, no capítulo 50, deixa muito claro que Deus é a verdade. Entendeu? Deus é a própria verdade. Mas quando você vai para João 14:6, Jesus Cristo é a verdade. Agora, quando você vai para 1 João 5, verso 6, o Espírito Santo é a verdade. Quando você vai para João capítulo 17, versículo 17, a Bíblia é a verdade. Quando você vai para Salmo 119, verso 151, ali diz que os 10 mandamentos são verdade. Entendeu? São 5 verdades. Vou repetir. A primeira é Deus. A segunda, Jesus. A terceira, Espírito Santo. A quarta, a Bíblia. E a quinta, os 10 mandamentos. É isso que a Bíblia diz que é verdade. Agora veja só o que está escrito em João 16, verso 13. Olha só, João, aqui eu tenho João, capítulo 16, versículo 13. Anota esse texto, anota. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Impressionante. Esse texto diz que o Espírito Santo é chamado, é citado como sendo o Espírito da verdade. E diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Sim, o Espírito Santo guia o servo de Deus em toda a verdade. Ou seja, se você for guiado pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, você não vai dar um falso testemunho. Você não será uma falsa testemunha. Você será uma testemunha fiel, verdadeira para com Deus e para com o próximo. Mas para que isso aconteça, você precisa andar na verdade. Ou seja, precisa andar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com base na Bíblia e com uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Somente assim você estará protegido contra os ataques do inimigo, que é o pai da mentira. Entendeu? Por falar em pai da mentira, eu quero ler para você agora João 8,44, que eu havia mencionado aquela hora. João 8,44 é um texto bastante contundente, é um texto forte, que diz assim, olha só, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, a pessoa que anda na mentira,
ela tem como pai Satanás. E tem um texto aqui, em 1 João capítulo 2, verso 4, que é simplesmente assustador, porque ele mostra uma verdade tão contundente que pode até assustar uma pessoa. Mas é importante tomar um susto de vez em quando, para ver se a pessoa acorda. Olha só, 1 João 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E João 8,44 fala, e o pai da mentira é Satanás. Ou seja, a situação é complicada. Aí vem o 9º mandamento e fala assim, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Seja fiel a Deus e seja fiel ao seu próximo. Jamais você deveria ser uma testemunha de alguém que você não está seguro do que está falando, que você não tem certeza do que está falando. Então, se você não está seguro, não tem certeza, não vá como testemunha. Não vá, porque se você for como testemunha, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar falando coisas que você não deveria falar. E vai acabar divulgando alguma coisa que você não tem certeza, que você não está seguro. E aí pode gerar um conflito e um problema grave. E tem gente que se torna uma falsa testemunha porque alguém pagou para ela. Ela recebeu para dar para ser uma testemunha falsa. Isso está errado, não pode. E temos que tomar cuidado com isso. Lembre-se que o pai da mentira é Satanás e o pai da verdade é Deus. Nós devemos seguir os princípios de Deus e não os princípios de Satanás. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algumas frases importantes aqui. Por exemplo, quais são os nossos deveres como cristãos? Número 1, amar e falar a verdade. Amar a verdade e falar a verdade. Número 2, zelar pela boa reputação do próximo. Resumindo, não se apresse e não aceite ficar apontando os defeitos das pessoas. Tem gente que tem uma facilidade enorme em apontar os erros, as fraquezas, os defeitos das pessoas. Não faça isso. Se você quer falar de alguém, fale bem de alguém. E fale aquilo que é positivo, que é verdadeiro sobre alguém. Não se apresse em querer ficar apontando os defeitos das pessoas. Isso não é certo. Quantas e quantas pessoas fazem fofocas e mentem em favor das outras. Por quê? Porque falam coisas que ouviu de outra pessoa. Cuidado. O seu papel não é esse. O verdadeiro acusador de nossos irmãos é Satanás, não é você. Então, por favor, não fique aí tentando acusar as pessoas, apontar os defeitos delas. Se você ficar observando os defeitos das pessoas, vai achar um monte. E se você se olhar no espelho, vai achar mais. Entendeu? Então, o seu papel não é ficar vendo os defeitos das pessoas e propagando os erros e os defeitos delas. O seu papel é ser fiel a Deus, é tentar, como eu acabei de mencionar, zelar pela boa reputação do próximo. Quando alguém chegar para você e falar mal de alguém, procure falar bem desse alguém. Se alguém se aproximar de você e critica o outro, procure falar bem da pessoa criticada. Isso vai ajudar você a ser uma testemunha verdadeira. Tá bem? Tá claro? Só que tem mais um detalhezinho que eu quero falar para você. Vem cá. Vamos sentar aqui para eu te falar esse detalhezinho final. Por favor, pode vir aqui. Eu quero que você se aproxime. Por favor, deixa eu arrumar minha gravata aqui. Essa gravata está um pouquinho rebelde. Mas vem para cá, chega mais perto. Pode vir. Chega mais perto. Veja, 3 coisas. Primeira, amar e falar a verdade sempre. Segunda, zelar pela reputação do próximo. E terceiro, ter domínio próprio. Entendeu? Ter domínio próprio. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, diz a Bíblia. Esse é, portanto, o 9º mandamento. Estou voltando aqui para ele. Quando a Bíblia fala para não dizer um falso testemunho contra o próximo, significa o seguinte: se você for chamado para confirmar alguma coisa sobre alguém, você só confirma se você tiver certeza. Se você não tem certeza, não confirma e não vá. E o melhor mesmo é o silêncio em oração. Se você tem um silêncio em oração, é a melhor coisa a fazer em favor do próximo. E lembre-se, a história geralmente tem 3 lados. Geralmente tem 3 lados. Tem o lado da pessoa que está sendo acusada, tem o lado do acusador e tem a verdade. Cada um conta a história puxando para o seu lado. Mas você
não pode ir nem para um lado nem para o outro. Procure ser uma pessoa fiel, sincera, verdadeira e honesta. E Deus vai te abençoar. Entendeu? Agora, se você se meteu em alguma situação como essa, de falsidade, de engano, de dar um testemunho equivocado, se você se meteu numa confusão na justiça, se você se meteu numa encrenca com um irmão, com uma irmã, com uma pessoa da igreja, porque você falou uma coisa que não tinha certeza e tal, se você está envolvido em alguma coisa dessa natureza, eu lhe convido a orar a Deus. Conversa com Deus, abra o seu coração a Deus, conte para Ele tudo o que aconteceu. Em segundo lugar, procure a pessoa e peça perdão a ela. Peça desculpas a ela. Diga, me equivoquei. Diga, eu falei o que eu ouvi de outra pessoa. Me desculpa por isso. E a partir de agora, eu quero ser diferente com você. Então, se você fala com Deus e fala com a pessoa e você se acerta, você zerou, você vai perceber que Deus vai usar de misericórdia para com você. Vai perceber que a bênção de Deus estará sobre você. Entendeu? Quer ser uma pessoa melhor? Eu quero. Quer ser fiel? Eu quero. Quer começar uma vida nova? Eu quero. Então, eu vou orar por você. Depois da oração, você entra nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br, localiza uma igreja adventista mais próxima para você, vá até lá e diga assim, eu estou aqui porque o pastor Luiz Gonçalves me convidou. Procure o pastor, os anciãos, os irmãos, e eles vão abraçar você, receber você, e você vai começar a fazer um estudo bíblico para compreender melhor tudo isso. E assim você vai se preparar para o novo nascimento e para a volta de Jesus. Amém? Vamos então orar nesse momento. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse tema, muito obrigado pelo 9º mandamento, muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis e verdadeiros. Verdadeiros contigo e com o nosso próximo. Livra-nos de toda a armadilha desse mundo e prepara-nos para a volta de Jesus. É o nosso pedido e nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.